Onde se inicia a necessidade que temos de conhecer nossas origens? Uma pessoa sem o conhecimento da sua história, da sua cultura e origens, seria como uma árvore sem raízes? Olá, eu sou a Ana Lu. Sejam muito bem-vindos ao canal Contactuando. Se inscrevam, deixem um like, me sigam pelo Instagram e nos envie a sua história também, pois todos temos uma história para contar. Fiquem comigo e vamos ao relato de hoje. Quando eu tinha 6 anos, meu pai foi embora de casa. A explicação que eu via de minha mãe era de que minha meia-irmã, filha do primeiro casamento de meu pai, à época com 17 anos, tinha engravidado e se casado. E meu pai resolveu ir junto para ajudá-la. Hoje eu poderia supor muitos outros motivos para meu pai ter ido embora. Um deles, o mais provável, seria de que meu pai não vivia bem com minha mãe. Eu me recordo que sofri demais com sua ausência. Ele havia deixado para trás um paletó pendurado no guarda-roupas. Eu pegava aquele paletó diariamente para sentir o cheiro dele na peça. Ele era meu parceiro nas brincadeiras. Construí estradas com túneis na raiz de uma árvore que tínhamos no quintal de casa. Brincávamos muito, como minha mãe nunca fez. Não tenho sequer uma única recordação de minha mãe ter se sentado para brincar comigo, e tampouco de algum dia ter recebido um abraço dela. Porém, não se enganem com esta informação. Ela era a mãe mais cuidadosa do mundo. Seria capaz de dar a sua vida pela minha. Tudo era para mim e por mim. Eu era prioridade em sua vida e disso nunca tive dúvidas. Eu chorava muito desde cedo, da hora em que despertava e percebia que meu pai não havia retornado, até a noite, e isso é literalmente falando. Acho mesmo que já tinha uma personalidade com tendências depressivas. Sempre tive uma percepção intensa, sentimentalmente falando. Eu ficava com uma senhora para minha mãe trabalhar meio período. E me recordo que ouvia ela dizer à minha mãe: "Eu não sei mais o que fazer para ela parar de chorar. Me dá pena, chora muito, de soluçar. Nem brinca mais com meus netos. Desde a hora que chega, quando você a deixa aqui, ela deita no cantinho da minha cama e só para de chorar quando adormece." E assim, realmente era minha vida aos 6 anos de idade. Fomos almoçar num domingo na casa de uma tia, eu e minha mãe. Eu estava brincando com meu primo, que era 2 anos mais velho que eu. Me recordo que começamos a brigar, porque ele havia xingado meu pai. Eu só não me lembro o que foi a ofensa. E eu peguei uma madeira no chão e acertei a sua cabeça, que sangrou na hora. Havia uma ponta de prego lá e eu o machuquei. Minha tia, ao ver ele chorando e sangrando, me perguntou: "Por que você fez isso?" E eu inocentemente respondi: "Porque ele xingou meu pai." Então ela encheu os pulmões de ar e me respondeu em alto e bom tom: "Mas ele nem é seu pai." E eu rapidamente procurei minha mãe com os olhos e disse: "Mãe, ele é meu pai sim, não é?" Acho que minha mãe ficou sem reação e eu em choque com a descoberta.
Não consigo me lembrar como foi a sequência dos fatos ali. Não sei dizer se fomos embora, não sei se alguém disse mais alguma coisa. Eu não consigo me recordar. Essa parte se apagou da minha mente. A próxima imagem que tenho a respeito disso já é em nossa casa. Não sei dizer se isso aconteceu no mesmo dia. Me recordo de minha mãe me mostrar uma foto 3x4, que deveria estar escondida no meio de suas coisas. Me disse que aquele era meu pai de verdade. Eu não aceitei bem isso. Rasguei a foto imediatamente e não guardei a sua imagem em minha memória. Meu pai, então adotivo, vinha me visitar todos os finais de semana. Sempre me trazia doces e brinquedos. Me recordo que ajudava minha mãe com uma pensão também. Acredito que sua rotina na casa de minha irmã não estava fácil, pois ele reatou com minha mãe, para minha alegria e para nunca mais se separarem nesta vida. Cresci sabendo que tinha um pai biológico. Embora ele não fizesse parte da minha vida, saber que ele existia me causava curiosidade e uma certa raiva também, principalmente quando alguém que o havia conhecido dizia que eu era a cara dele. Raiva por não entender como um pai vira as costas para um filho assim. Os filhos são para a vida toda, assim como nossos pais também, eu pensava. Comecei então a fazer perguntas à minha mãe sobre o relacionamento deles. Ela me contou que ele era viúvo e que não tinha dado certo, pois tinha filhos do primeiro casamento, e isso atrapalhou, pois os filhos dele não gostavam dela. Então, ela resolveu deixá-lo comigo ainda muito pequena. Voltou para a casa de minha avó e me criou sozinha, até se casar com meu pai adotivo. Disse também que ele nunca ajudou com nada, porque ficou com raiva por ela tê-lo deixado. Cresci acreditando nisso. No dia do meu aniversário de 22 anos, me lembro que era um dia de sábado. Estava no trabalho, quase encerrando o expediente, por volta das 21 horas. Eu era operadora de caixa em um supermercado. Passei a compra de 2 mulheres, uma jovem e uma senhora. Ao terminar, me perguntaram meu nome, mas com certeza já sabendo quem eu era. Eu confirmei e elas se apresentaram como mãe e filha, ou seja, filha e esposa de meu pai biológico. Fui tão ingênua que exclamei para a senhora mais velha: "Mas você é esposa dele? Como? Você não é morta? Minha mãe me disse que você tinha morrido." Então ela disse: "Sua mãe mentiu para você." Conversamos pouco, pois eu estava no trabalho, e ela me convidou para ir à sua casa conhecê-lo. Disse que estava doente, que havia sofrido 4 isquemias cerebrais. Jamais vou esquecer suas palavras: "Nunca tive raiva de você. Você é uma vítima, mas a sua mãe eu odeio. Infernizou a minha vida o quanto pôde." Meu namorado foi me buscar depois do expediente. Ele havia preparado uma festa surpresa para mim e convidou algumas colegas do trabalho. Cheguei em casa querendo confrontar minha mãe. Afinal, eu não entendi o porquê de tantas mentiras. Parecia que ela podia prever as coisas. Ao chegar em casa, ela me disse que tinha passado o dia nervosa e angustiada.
Até com uma lesão de herpes nos lábios ela estava. Eu mantive a discrição até terminar a festinha. Quando encerramos e todos foram embora, fui falar com ela. Perguntei: mãe, por que mentiu para mim? Ela respondeu: não queria que perdesse o respeito por mim. Eu respondi: jamais perderia o respeito pela senhora. A gente se ilude, mãe, se engana na vida. E este erro da senhora foi um erro clássico. Ninguém pode atirar pedras. Quem nunca errou querendo acertar e ser feliz na vida? Era totalmente desnecessário tantas mentiras. A senhora realmente me conhece muito pouco. No domingo mesmo, pedi para meu namorado me acompanhar até a casa dele. Queria saber como ele era, já que não me recordava de seu rosto na foto que rasguei quando criança. Fiquei ansiosa com o que iria encontrar lá e com meus próprios sentimentos e medos, mas fui assim mesmo. Sua esposa me recebeu muito bem, fez até um pudim de leite e com certeza minha mãe não seria tão generosa se estivesse na posição daquela mulher. Aquela senhora tinha um rosto com marcas e sulcos profundos e isso me remetia a sofrimento na vida. Era o que eu conseguia sentir da energia que me passava. Sua filha, que havia conhecido no supermercado também, estava lá, com mais um rapaz que também era meu irmão. Porém, os outros dois não quiseram me conhecer. E a quinta filha já havia falecido há tempos, aos 28 anos, vítima de um câncer de mama, mas tinha deixado um filho, que também estava lá. Deveria ter por volta de 8 anos a criança. Eles levaram meu pai biológico para a sala. A princípio, achei que pudesse estar acamado, por ter sofrido várias isquemias, mas me surpreendi. Andava normalmente. Aparentemente era perfeito, sem sinal algum de ter passado por tantos problemas de saúde. Com as isquemias que sofreu, perdeu a fala por completo. E sua esposa me disse que o médico não sabia dizer até que ponto também havia perdido a memória. Ela dizia brincando com ele e apontando para mim: esta é sua filha com a portuguesa. Você batia até os carros por causa da mãe dela, né? Seu sem vergonha. Ele sorria muito como uma criança, porém não sei se conseguiu entender ou se lembrar de algo. E eu, infelizmente, não sentia afeto algum por ele. Era um total estranho para mim. Não senti nada, nem raiva, nem mágoa. Tudo se apagou ali, naquele momento. O único sentimento que me tomou foi de pena por vê-lo daquele jeito. Nos despedimos e nunca mais voltei a vê-lo. 9 anos se passaram, me formei e fui trabalhar em uma UTI. Cheguei pela manhã, recebi o plantão e iniciei minhas atividades. Uma de minhas colegas de equipe estava com uma paciente muito grave, que tinha saído há pouco do centro cirúrgico. Abriram ela para a retirada de um tumor no pâncreas e estava tomada pelo câncer. Porém, houve uma intercorrência e tivemos que levá-la novamente ao centro cirúrgico. Saí do setor e alguém me chamou quando passei pelo corredor. Me virei e estava ali, aquela moça que era minha meia-irmã, a que conheci no supermercado. Então perguntei: o que faz aqui? E ela, muito triste, me disse: minha mãe está aí. E eu me surpreendi e perguntei: em qual setor?
apontou: ali, na UTI. Eu então respondi: é o meu setor. Então perguntei o sobrenome e descobri que a paciente que estava muito grave era sua mãe. Minha colega, que era a responsável por ela, saiu para o almoço. E neste momento, quem estava ali no setor assumia os pacientes até que seu responsável da escala retornasse. E assumia com absolutamente todos os cuidados que fossem necessários. Então, eis que retorna do centro cirúrgico a esposa do meu pai biológico, já em óbito. E eu teria que dar todos os cuidados pós-morte para ela. E naquele exato momento me veio à cabeça aquela frase: nunca tive raiva de você. Você é uma vítima, mas a sua mãe eu odeio. Infernizou minha vida o quanto pôde. Entendi que não era por acaso. Realizei todos os procedimentos necessários em constante oração interior, com absoluto respeito. Este era o propósito daquele dia nas nossas vidas. Ela precisava descansar em paz e minha mãe de seu perdão. Nós, seres humanos, temos a necessidade inata de receber afeto e de fazer parte de algo, de nos conectarmos às nossas origens. Porém, o amor é fortalecido pelo dia a dia, por experiências compartilhadas e memorizadas. E, infelizmente, eu não pude ter nada disso com meu pai biológico. E aqui fica a pergunta de hoje. E vocês? Iriam querer saber como seria o rosto desse homem? Como vocês reagiriam? Contem aqui embaixo para mim. Vamos filosofar sobre mais essa história de vida, história da vida real. O meu muito obrigada a todos que permaneceram comigo aqui até o finalzinho desse vídeo e até o próximo vídeo do nosso canal de histórias da vida real. Um bom final de semana a todos. Fiquem com Deus.